paz do Senhor para a amada igreja, amém? Abra sua Bíblia aí em Romanos, capítulo 8. Versículo de número 28. Romanos 8, 28. Conforme você for achando, vai dizendo amém. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Vou repetir: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode se assentar. Eu estava ouvindo uma mensagem, e hoje eu vi um ministro dessa mensagem falando a respeito de muitas coisas, e me chamou a atenção quando ele frisa aqui essa parte final desse versículo, que em algumas traduções está dizendo que nós, na tradução que está na minha Bíblia, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Mas essa versão, segundo o seu propósito, me chamou a atenção. E durante o estudo dessa mensagem que eu estou trazendo para a igreja essa noite, e confirmando aquilo que Deus vem falando aqui no culto, principalmente as últimas palavras da nossa pastora Natália: você sabe qual é o seu propósito de vida? E aí eu vou fazer uma pergunta para a igreja, você pode responder porque a câmera está virada para cá. Quem sabe qual é o seu propósito de vida, levanta a mão. Quem não sabe, levanta a mão. Porque quando a gente entende isso, quando a gente compreende isso, e eu acredito até que muitos não entendem, muitos não compreendem, porque ou não vivenciaram ainda algumas experiências com Deus. Às vezes a gente fala assim, tem várias formas da gente entender o propósito de Deus. Uma das formas bem interessante é saber de onde Deus nos tirou. Quem está entendendo isso? Essa é uma forma muito interessante. A vida a qual vivíamos é a vida a qual estamos vivendo hoje, né? Então, não estou dizendo que é a forma certa, entre muitas, essa é uma que chama bastante atenção. Só que Deus falou muito comigo, porque geralmente o número de pessoas que não sabem o seu propósito de vida é sempre maior dos que sabem, né? Aqui eu fiz a pergunta, foi bem dividido. Muita gente não veio para o culto hoje, mas em algumas situações, em alguns lugares, quando se fazem essa pergunta, a negativa a respeito se a pessoa entende o seu propósito
de vida, ela é muito maior do que quando é alguém que já sabe o que quer, ou qual é o seu propósito. Não digo nem o que quer, qual é o seu propósito. Você vai entender essa mensagem, porque na verdade tem muita gente fazendo o que quer, mas tem pouca gente fazendo o que é para ser feito de acordo com o seu propósito. Então esses que não sabem o seu propósito de vida, muitas das vezes estão atrelados a quem não se sente realizado ou feliz naquilo que faz. Geralmente, quem não sabe o seu propósito de vida, ele tem algum tipo de infelicidade, alguma situação que ocorreu, né, que fez com que ele tomasse alguns rumos, alguns caminhos, e isso levasse ele a uma infelicidade. Seja ela profissional, seja ela sentimental. Quem está entendendo, diga amém, por favor. Seja ela qual for, alguma coisa não encaixou. Em algum momento, essa pessoa não entendeu, ou por falta de Jesus, ou porque ainda aceitou Jesus, mas ainda não compreendia inteiramente o que significa estar no corpo de Cristo. Porque quando o Senhor faz a comparação do corpo de Cristo, cada membro tem uma função, sim ou não? O dedo sabe o que tem que fazer, né? Na verdade, tudo é organizado pela mente, né? Mas o dedo tem a função dele, trazendo para um raciocínio lógico. O dedo sabe o que tem que fazer, o nariz sabe o que tem que fazer, o coração sabe o que tem que fazer. Vocês estão entendendo isso? Tudo né, do corpo é organizado pela mente. Por isso que Cristo é o cabeça do corpo, né? E às vezes a gente está dentro do corpo, já somos membros do corpo, mas estamos sem saber a nossa função. E saber a nossa função é propósito, amém, irmão? Quem aqui é corpo de Cristo? Você é propósito nessa igreja, amém, igreja? Amém, igreja? Você é propósito no reino, amém, irmão? Fala para o irmão que está do teu lado, você é um propósito de Deus. Fala para ele, você é um propósito de Deus no corpo de Cristo. Fala para ele, você é um propósito de Deus no reino de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Então a gente precisa entender qual é o propósito. Então essas pessoas que não sabem o seu propósito de vida, muitas das vezes estão atreladas a quem não se sente realizado ou feliz naquilo que faz na vida. E isso é um problema no mundo. Muitos têm dificuldade de descobrir qual o seu propósito na vida. Isso é um problema no mundo. Eu me recordo do meu pai, ainda lúcido, e meu pai, para poucos aqui sabem que meu pai era eletricista, trabalhou na Petrobras, e quando a gente conversava, ou então quando alguém estava conversando com ele, a respeito desses assuntos profissionais, a respeito dessas situações, os olhos do meu pai brilhavam quando ele falava da profissão dele. As histórias que ele contava de situações, de serviços que ele fez. Eu tive o privilégio de trabalhar com ele em algumas casas depois que ele aposentou. Eu via o profissionalismo dele, eu via ali toda como é que eu posso dizer, a felicidade em concluir aquele serviço. Meu pai era um camarada que não demonstrava pressa para terminar o serviço. Ele era um camarada que, quando estava na casa de alguém fazendo um serviço, ele deixava o dono muito à vontade, e ele dava as ideias, né, trocava a ideia com o dono a respeito de melhorias. E quando terminava o serviço, meu pai, eu via a felicidade das pessoas a quem ele fazia o serviço. Eu não estou rasgando seda aqui do meu pai, não. Estou falando de experiências que eu vivi, amém, irmão? Amém, irmão? Então meu pai era um camarada realizado. Quando tu perguntava para o meu pai, pai, você é feliz pelo que você fez na vida, na respeito da vida profissional? Ele falava, eu sou feliz, eu sou realizado. E isso era muito bom para ele. Isso é muito bom para a pessoa, amém? Falando de uma área profissional aqui, para você entender.
A minha esposa mesmo é um exemplo. Ela ama o que ela faz. Ela estuda, ela fez várias faculdades, ela se formou. Agora mesmo ela está terminando mais uma grade lá da faculdade que ela está fazendo à distância. E ela se realiza, ela já está com outros projetos. Então, quer dizer, ela é uma pessoa realizada. E isso é muito importante para nossas vidas. Eu, particularmente, tive um período da minha vida onde eu fiz escolhas erradas. E paguei um preço por essas escolhas erradas. Isso trouxe para mim uma dificuldade de realização muito grande. Acabou trazendo frustrações para a minha vida. Isso atrapalhou meu casamento, meu relacionamento. Isso me atrapalhou a termo de visão de muita coisa que eu tinha. Ouvia todo mundo, na verdade não ouvia ninguém. Ouvia muita gente, mas acabava que eu também não seguia conselho de ninguém. Isso trouxe para mim, por conta de decisões que eu tomei, muito transtorno. Até que um dia, o Senhor se apresentou para mim e me colocou no eixo, amém? E começou a trazer realizações para a minha vida. Começou a trazer uma mudança. E isso começou a trazer, eu comecei a entender qual era o propósito que Deus. E hoje ainda procuro entender o que o Senhor quer dentro desse propósito. Porque ainda tem essa questão também. Você às vezes sabe qual é o propósito que Deus quer contigo, mas você não sabe a que grau Ele quer te levar, até onde Ele quer te levar. Isso requer aquilo que a pastora falou aqui, uma atenção. Onde está o nosso coração? Onde está o nosso pensamento? O que nós temos feito com os nossos dias? Né? Será que a gente tem dedicado tempo a isso que Deus está falando conosco? Será que a gente tem dedicado tempo ou tem dedicado uma busca em cima desse propósito a qual Deus tem dado para nós? Porque todo propósito que Deus manda para nós, que Ele direciona para nós, Ele vai requerer de nós esforço sempre. Na verdade, na vida do homem, tudo requer esforço. Quem almoçou hoje? Quem jantou hoje? Dá um glória. Dá um glória aí, você que almoçou e jantou. Dá um glória aí, irmão, você que almoçou e jantou. Vocês estão dormindo, irmão? Quem almoçou, quem jantou, dá um glória. Deus te supriu. Sim ou não? É porque ninguém jantou, né? É porque eu comi um negocinho, por isso que eu falei jantei. Eu belisquei um negócio lá. Perdão, é porque eu belisquei um negócio. É só porque eu jantei, achei que todo mundo tinha jantado. Então você que almoçou, dá um glória aí, dá um glória. Deus te supriu ou não te supriu? Mas vamos parar para analisar. Você não teve que trabalhar para conseguir chegar esse alimento na tua casa? Sim ou não? Então tudo requer esforço. Tudo na vida do ser humano vai requerer esforço, sempre. Então, na minha juventude eu tive esses transtornos. Mas Deus, Ele vem me curando e me curou no passado tempo. Mas dentro de uma escolha que eu fiz, que não era a escolha, que de repente, eu quero tentar explicar isso aqui para vocês. Que às vezes a gente fala assim, não, eu me tornei motorista porque Deus quis que eu fosse motorista. Não, eu me tornei motorista porque eu quis ser motorista. Dentro do que eu escolhi, Deus me abençoou. Quem está entendendo, diga amém. A pastora Natália quis ser técnica de enfermagem, estudou, depois ela fez faculdade de enfermagem. Dentro do que ela escolheu, Deus abençoou e está abençoando até hoje. Vocês estão entendendo isso? E dentro do que foi apresentado para mim, que eu escolhi naquela época, eu cresci dentro daquilo. E eu consegui chegar numa empresa onde, naquele período a qual eu estava trabalhando, era a melhor empresa do Rio de Janeiro, dentro da função que eu estava fazendo, e a melhor do Brasil. Estava entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, juntando até com as multinacionais brasileiras que estavam por aí. Então, dentro de uma vida profissional que eu escolhi, eu fiz cursos, eu fui capacitado, né? E eu cheguei a um nível de excelência dentro da onde eu escolhi. Vocês estão entendendo isso? Requer busca, requer
Alguns cursos eram obrigatórios, outros não. Era escolha. Quem quiser fazer o curso, aí eu botava meu nome, estou aí. Porque o crescimento nunca é demais, né? Amém, irmão? Conhecimento nunca é demais. Conhecimento sempre traz crescimento para as vidas da gente. Então, ali eu fui vendo o meu propósito aparecendo ali dentro dessa. Se eu escolhesse ser uma outra coisa, eu acho que Deus também apresentaria o propósito, porque o propósito de Deus era. O propósito principal de Deus é a salvação, amém, igreja? O propósito principal de Deus é salvação. Dentro desse propósito de salvação, tem os caminhos que nós escolhemos e Deus vai apresentando esse propósito. Está parecendo até encontro de impacto, né? A ausência dessa resposta é a causa de muitas aflições hoje. Quando a pessoa não consegue achar essa resposta, ela se torna muito aflita. E ela fica muito aflita. E tem muita gente nos dias de hoje aflita, sem saber para onde está indo. Fala para o irmão que está do teu lado. Você precisa saber para onde você está indo. Pergunta se ele entendeu. Precisamos saber para onde estamos indo. Porque o homem tem destino, amém, irmão? Amém, igreja? O homem tem destino, sim ou não? O homem tem destino. E que homem é esse que está seguindo o destino sem saber para onde vai? Não é verdade? Então nós temos que saber para onde estamos indo. Então, a ausência dessa resposta é a causa de muitas aflições. Precisamos descobrir essa resposta, pois quando a encontramos, tudo fica mais claro. Quando conseguimos entender o propósito de Deus para nossas vidas, tudo fica mais claro. Passamos a ter sentido para tudo. Temos motivo para dormir, temos motivo para acordar, temos motivo para levantar, temos motivo para trabalhar, temos motivo para acreditar, temos motivo para adorar, temos motivo para viver. Passamos a ter motivo quando a gente entende esse propósito. Quando a gente não tem o propósito, a gente acha que dormir cedo ou dormir tarde tanto faz, acordar cedo ou não acordar, ou acordar tarde tanto faz. Se eu arrumo aquele trabalho tá bom, se eu não arrumo também tanto faz. Você está entendendo? Só que nós somos servos de Deus, amém? Filhos do Deus Altíssimo. Para a gente o tanto faz não funciona. Para a gente é sempre buscando aquilo que Deus tem apresentado para nós. Passamos a ter motivo. A nossa adoração passa a ser melhor. Eu me recordo na empresa, estava muito entristecido. E depois que o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, que eu comecei a glorificar a Deus por aquele trabalho, como as coisas ficaram melhor. Começa a ter mais paz para se resolver as coisas. O trabalho ele flui melhor, ainda independente. Vai ter dia que você vai estar muito cansado, mas eu digo assim: você espiritualmente está bem. Você está bem contigo mesmo. Eu costumo dizer que o homem bem com ele mesmo, sabe? Ele não se abala com o mundo. Né? Quando a gente está bem conosco mesmo, a gente não se abala com as outras coisas. A gente até se entristece ou se alegra, mas se abalar, não, porque tu está bem espiritualmente. Você está bem resolvido. A palavra que eu quero achar é essa: gente bem resolvida não se desgaste, irmão. Gente bem resolvida, sabe, não se perturba por nada. Então temos prazer em fazer, e não somente fazer para ter, ou ser, né? Aqui, temos prazer em fazer, repita comigo: preciso ter prazer em fazer, e não somente fazer para ter, para ser ou para querer. É forte isso aqui. Eu preciso ter prazer em fazer. Eu preciso ter prazer em te ajudar. Está entendendo, irmão? Eu não preciso te ajudar só para mim ser alguma coisa, só para mim aparecer. Amém? Então,
temos que ter prazer em fazer, e não somente fazer para ter, ser ou querer. Eu vou fazer uma faculdade porque eu quero ser engenheiro só. Amém, mas e aí? Você só quer ser engenheiro? Eu vou fazer uma teologia porque eu quero ser um pastor teólogo. Você só quer ser um pastor teólogo? Não, eu tenho que ter prazer no que eu vou fazer. Amém, irmãos? Fala para o irmão que está do teu lado. Tenha prazer no fazer. Amém, igreja? Vocês entenderam isso aqui? Porque às vezes eu posso alcançar um status, né? Acho que eu vou falar isso aqui. Deixa eu ver se eu vou falar isso aqui. Quando você se encontra, a vida é diferente. Qual é a maior dificuldade para descobrir o propósito? Sabe qual é a maior dificuldade para se descobrir o propósito? É confundir o propósito com a melhor proposta. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. A maior dificuldade de você descobrir o propósito de Deus na tua vida é você confundir o propósito de Deus com a melhor proposta que te é oferecida. É forte isso aqui. Na maior parte do tempo estamos sendo seduzidos pelas propostas e nunca estamos olhando para o real propósito de Deus. Será que aquela vida profissional que tanto eu quero, que tanto eu almejo, será que ela está dentro do propósito? Ou será que quando eu entrar nela eu me perco no propósito? Será que verdadeiramente estamos investindo tempo no propósito de Deus, ou estamos investindo tempo nas seduções das propostas? Porque as propostas são boas. Será que o ganhar mais hoje, e aí eu não estou pregando aqui um evangelho medíocre e pobre para ninguém, mas será que o ganhar mais hoje, será que o arrumar mais trabalho para ganhar mais hoje, vai me deixar no propósito ou só na proposta? Porque muita gente vem para a igreja com a mão abanando, não tem nada, e Deus abre a porta, Deus dá uma profissão, Deus capacita essa pessoa, aí ela se mata de trabalhar, não tem mais tempo de vir para a igreja, ou seja, está seduzida pela proposta, por quê? Porque vai ganhar mais, porque vai conseguir conquistar mais, porque vai conseguir comprar mais, e esquece que quem supre é Deus, quem abriu foi Deus, quem colocou foi Deus. Sai do propósito. Fala para o irmão que está do teu lado, nunca saia do propósito de Deus pelas propostas apresentadas. Escute isso aqui, eu vou repetir, eu não estou pregando um evangelho medíocre. Com Deus também vai ter proposta. Quem recebe isso aí? Mas essa proposta que vem de Deus está dentro do propósito. Deus não faz nada comigo e contigo fora do propósito. Quem faz as coisas fora do propósito sou eu e você. Deus nunca faz nada com o homem fora do propósito. Amém, igreja? Então, para onde estamos olhando? Para o propósito ou para a proposta? O coração do homem é movido pelo que paga mais, pelo que dá mais segurança, pelo que dá mais estabilidade. O homem, ele preza isso. Isso não é nem pecado. Mas muitos esquecem que é Deus que supre. Muitos esquecem que é Deus que sustenta. E quando eu falo muitos, eu falo de crente, irmão. Eu falo de cristão, eu falo de evangélico. Eu falo de quem tem experiência todos os dias com Deus. Eu falo daqueles que sabem de onde Deus tirou. Eu falo daqueles que Deus supre todas as necessidades. Eu quero falar algo aqui, são todas as necessidades. Todas. E ele não precisa se deixar levar pelo chamarisco do mundo, pelas propostas do mundo. Ele não precisa buscar segurança no mundo, do que o mundo pode oferecer, porque a segurança vai ser sempre Deus. Sempre foi Jesus. E aí a pessoa vai vivendo
essa experiência com Deus, essa total dependência de Deus, e ela vai sendo suprida, e ela vai tendo segurança, ela vai tendo, vai tendo um coração movido, não pela que a proposta pode pagar mais, mas pelo que Jesus sabe o que é melhor para ela. Quantas pessoas conhecidas nossas trabalham em empresas e foram promovidas, servas de Deus, mas não perdeu o propósito. Porque essas pessoas vivem na total dependência do Senhor. Muitos buscam qual o melhor modelo para copiar e não entendem que esses modelos não têm nada a ver com o seu propósito de vida. Quantas igrejas estão querendo copiar modelos de outros? Quantos pastores estão querendo copiar modelos de outros? Quantas pessoas com chamado para pregador quer ficar copiando um outro pregador? Vocês estão entendendo isso aqui? As pessoas servem de referência, amém, irmãos? Só que nós temos algo que Deus já colocou em nós, a essência. A gente não pode perder isso. Pessoas que vão imitando outras, mas não com o intuito de uma edificação. Imitam porque acham que deu certo. O que deu certo com fulano não quer dizer que vai dar certo com você. O que deu certo para a igreja tal não quer dizer que vai dar para essa igreja. O que deu certo para essa igreja, o que dá certo para essa igreja não quer dizer que vai dar para a igreja do lado. Glória a Deus. Vocês estão entendendo isso aqui? Então muitos buscam qual é o melhor modelo para se copiar e não entendem que esses modelos não têm nada a ver com o seu propósito. E como tem gente vivendo o propósito de outros, só porque para eles deu certo, e vivem suas vidas em frustração. Sabe, tem gente vivendo o propósito que Deus deu para você, tem gente que não viveu o propósito que Deus deu para você. E chega lá na frente, ela está perdendo tempo, porque Deus tem um propósito definido para ela. Deus tem um propósito definido para aquela pessoa, e ela está perdendo tempo, sendo guiada pelo propósito de outra pessoa, e Deus falando, e Deus alertando, e ela perde tempo, e ela se frustra, e ela quer desistir, e ela quer abandonar, e Deus está falando: ei, eu já te dei um propósito, eu já coloquei uma essência em você, mas você não para de olhar para outra pessoa e se frustram. Quantas pessoas estão frustradas ainda hoje? Buscam uma série de situações. Tem gente buscando muito cursos na internet para ficar rico, sabe, para ter uma vida, não estou dizendo, não estou condenando não, mas as pessoas perdem tempo ali, tentando aprender algo, num desespero financeiro, sabe, e Deus às vezes tem um dom derramado para aquela pessoa. Deus está preparando uma capacitação para aquela pessoa, mas ela está perdendo tempo, sabe, com cursinhos na internet, desesperada com dinheiro, com riqueza, com essas coisas. E isso é o que mais vende na internet hoje, curso para a pessoa ficar bem financeiramente. Sou contra não, repito, eu não sou contra não. A gente só tem que ter cuidado, tudo isso tem que estar dentro do propósito. Eu acredito que dentro do propósito, Deus ele consegue te colocar, sabe, num curso para que aquilo melhore a sua vida, o seu entendimento, para que aquilo melhore a sua vida financeira de alguma forma, para que aquilo melhore a sua vida ministerial, mas tem que estar dentro do propósito. Eu não tenho que buscar isso porque minha carne quer ou porque eu quero me satisfazer. Então as pessoas estão o tempo todo olhando para alguém para aprender como dar certo, ao invés de olharem para dentro de si e descobrir o que está errado. Às vezes o homem está olhando para o outro, está dando certo com o fulano, está dando certo com o João, está dando certo com o Ivanildo, está dando certo com a Paulinha, eu vou buscar isso também, está dando certo, e Deus está falando: ei, olha para tu e vê o que você está fazendo errado, porque eles têm um propósito deles, eu tenho um outro contigo. É forte,
Fala para o irmão que está do teu lado, olha para dentro de ti. O segredo do homem é olhar para dentro, para o seu comportamento, olhar para o seu raciocínio, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de enxergar, aonde você está falhando, aonde você está deixando a desejar, aonde você está precisando para complementar dentro de você. Eu vou repetir, um homem bem resolvido, ele consegue evoluir, ele evolui melhor. Quando eu falo homem, é uma pessoa bem resolvida consigo mesmo, ela consegue ser resolvida externamente. Fala para o irmão que está do teu lado, seja resolvido internamente, para você alcançar a sua resolução externamente. Você nunca vai descobrir o seu propósito olhando para o propósito de alguém. Nunca. Sabe por quê? Escuta isso aqui, que isso aqui é forte. Eu vou repetir, você nunca vai descobrir o seu propósito olhando para o propósito de alguém. Sabe por quê, igreja? Porque enquanto você quiser viver cópia, você nunca vai ser original. É forte isso aqui. Isso aqui é forte, mano. Eu quase caí da cadeira hoje. Fala para o irmão que está do seu lado, eu não sou cópia. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui. O DNA do homem, já falei isso aqui, contém um segredo que é o nome verdadeiro de Deus. Todo ser humano tem. Ela tem, eu tenho, ele tem, todo mundo aqui tem. O crente tem, o não crente tem, o macumbeiro tem. Vocês estão entendendo isso aqui? O católico tem, todo mundo tem o DNA de Deus escondido dentro dele. Mas a digital, cada um tem a sua. Quem entendeu isso aqui? A minha digital não é igual a de vocês. Se você entende que você não tem uma digital igual a de ninguém, o que eu posso dizer? Se eu não tenho a digital igual a de ninguém aqui, o que eu posso dizer? Eu sou único. Mas ao mesmo tempo, você também não tem a digital de ninguém, você também é único. Pode estar lá no Japão, todo mundo com a cara igual e o olho rachado, mas cada um tem uma identidade. Pode ser tudo parecido, irmão, mas cada um tem uma digital. Ou seja, todo mundo pode ser igual em muitas coisas, mas cada um tem um propósito diferente com Deus. Por que isso, pastor? Porque você não nasceu para ser cópia, você não nasceu para ser xerox, você é original. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Somos originais, irmão. Então para de tentar descobrir o teu propósito em outra pessoa. Para de tentar descobrir o teu propósito na internet. Se vai ficar mais rico, sabe? Seja rico de espírito. Primeiro lugar que a gente tem que ser rico de espírito. Ser rico de Jesus. Perdão, ser rico de Deus. E como é que eu sou rico de Deus? Como é que eu sou rico de espírito? É quando eu olho para mim e vejo que eu sou dependente de Cristo. E Ele vai dizer, aquele que habita em mim, eu habito nele. Estou rico, Ele está em mim. Ele vive em mim. Ele palestra dentro de mim. Ele conversa comigo dentro de mim. É diferente. Aí eu sou rico. Fonte de informação dentro de mim. Eu não preciso mais me preocupar porque Ele vive em mim. Quem está entendendo isso? Se Ele vive em mim, escute isso aqui. Se Ele vive em mim, eu não preciso me preocupar com falta de nada, porque Ele não é falta de nada para mim. O Senhor é meu pastor, e nada, no original, sabe o que está escrito no hebraico? O Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Você entendeu isso aqui? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é o que está na Bíblia? Mas no original, no hebraico, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ou seja, o nada me faltará aponta para o futuro. O nada eu tenho falta é porque é presente, Ele já está. Eu não tenho falta, Ele já vive em mim. Ele já está comigo. Ele mora comigo, Ele vive comigo, Ele dorme comigo, Ele acorda comigo. Eu respiro Ele todo dia. De nada eu tenho falta.
Não preciso me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir. Por quê? Porque Ele me supre. Ele me fez para ser miserável. Ele não me fez para passar fome. Ele não me fez para viver uma vida de humilhação, ainda que ele tenha sido humilhado, e ainda que muitos crentes são humilhados. Você não foi feito para ser humilhado. Por isso que Ele te ampara. Ele mesmo diz na Bíblia que os humilhados serão. Só que as pessoas confundem, acham que essa exaltação é pregar. Você pode até pregar aí fora, você pode ser até um pregador do Evangelho. Exaltação é você ser justificado por Ele em tudo que você, quanto for lugar que você for. Exaltação é as pessoas te condenar e não ter nada contra você, porque Ele te defende. Estão entendendo isso? É isso que Deus está falando. Então o teu propósito está atrelado ao propósito de Deus. E esse propósito já está dentro de nós. Deus já implantou em nós. Em um texto bíblico, não me recordo onde está, Deus fala que antes mesmo da formação do mundo, Ele já me conhecia. Antes mesmo de estar no ventre da mãe, Ele já te conhecia. Quem está entendendo isso? Você já tinha um propósito desde a fundação do mundo. Você sabia que desde a fundação do mundo, você sabia, irmã Gisele, que Deus já te conhecia? Você não conhecia Ele porque você não tinha existência, mas Ele já te conhecia, porque no coração dele você já existia. Quem entendeu isso aqui? Às vezes a gente fala isso, parece que é uma coisa tão banal. Não é banal, isso é muito forte, irmão. Escuta isso aqui. A Bíblia diz que a gente está, o nome da gente está gravado na palma da mão. Deus sabe da gente, irmão. Deus conhece a gente. É muito forte isso aqui. O mundo não era nem formado. Ele já te conhecia, João. Ele já sabia que tu ia ter um cavanhaquezinho, esse cabelinho espichadinho. Sabia? Ele já sabia que você ia ter esse jeitinho. Sabia, minha esposa, que ele já sabia que você, né, ia ser essa mulher maravilhosa, mãe de 2 filhos? Eu quis 3, mas ela quis só 2, tá bom. Vocês estão entendendo isso aqui? Antes do mundo ser formado, ele já conhecia. Preste atenção nisso aqui. Isso é privilégio, irmão. Um Deus todo poderoso, um paizão que a gente tem, detentor de todo poder, cheio de amor, já me conhecia e te conhecia. Isso é muito lindo. Então o teu propósito está atrelado ao propósito de Deus, e esse propósito já está dentro de nós. Então para de olhar para fora, para o exterior, e comece a olhar para dentro do interior. Olha para dentro de você. Porque o segredo do teu propósito está dentro e não fora. Fala para o irmão que está do teu lado. O segredo do teu propósito com Deus. Bate aqui no coração. Está dentro. Não está fora. Amém, irmão? Fora você vai expressar o propósito de Deus. As pessoas vão ver o propósito de Deus na tua vida. Mas dentro, Deus já te deu. Para de olhar para a proposta e volte a olhar para o propósito. Porque se a proposta te dá dinheiro, o propósito te dá prosperidade. Posso ouvir um amém? Se a proposta te dá uma boa cama, o propósito te dá um bom sono. Se a proposta te dá status, o propósito te dá paz. Tem gente com status, mas não vive em paz. Tem gente que tem uma cama muito linda, muito maravilhosa, uma casa maravilhosa, mas não tem um bom sono. O sono da paz não tem. Tem gente que tem muito dinheiro, irmão, mas não tem prosperidade. Camarada tem muito dinheiro, e a prosperidade é você não ter falta de nada. Camarada tem muito dinheiro, compra tudo, mas não tem paz. A família está quebrada, vive em mania de perseguição. Vocês estão entendendo isso, por favor? Pois o melhor da vida não é aquilo que nos traz fama, dinheiro e reconhecimento. O melhor da vida é aquilo que me dá paz para deitar e dormir. Trabalha, se alimenta, paga suas contas, não deve nada a ninguém, chega em casa, dorme e acorda no outro dia, todos os dias,
com a consciência limpa. É isso que a gente tem que buscar em nossas vidas. E essa paz só Cristo pode nos dar. Aqui, essa reflexão para mim terminar. Fala para o irmão que está do teu lado. Para de atirar para tudo quanto é lado. Fala para ele assim, tenha foco na vida. Escuta isso aqui. Existem dois tipos de fuzil. Vários fuzis, mas existem dois tipos interessantes. Fuzil de assalto e o fuzil de precisão. O fuzil de assalto ele dá até 30 tiros. Ele tem muita munição, mas ele tem baixa letalidade. Eu posso dar 30 tiros com fuzil de assalto e acertar ninguém. Eu posso dar 30 tiros, Douglas, com fuzil de assalto. Eu posso acertar um outro alvo, mas não o que eu queria. Quem está entendendo? Esse é o fuzil de assalto. E o fuzil de precisão? O fuzil de precisão ele dá 4 tiros, pouca munição e alta letalidade. Eu dou menos tiro, mas dos 4 que eu dou, com certeza um eu acerto. Quem está entendendo? Deus me deu essa reflexão, que tem muita gente no mundo atirando para tudo quanto é lado. Uma hora o cara quer fazer uma coisa, uma hora agora ele quer fazer outra, na outra hora ele quer fazer uma outra coisa, na outra hora ele quer fazer uma outra coisa. Quando ele vê, o ano passou. Ele atirou e não acertou o alvo. Fala para o irmão que está do teu lado, precisa ter foco. Fala para ele, mira. Você tem que ter mira. E toda vez que tu mira para acertar um alvo, tu tem que ter paciência. Eu quando era garoto, eu falava que queria ser policial. Aí eu falava assim, se eu entrar para a polícia, eu quero ser atirador de elite. Só que quando tu estuda sobre atirador de elite, até a respiração do cara tem que ser controlada. Quem está entendendo isso aqui? Porque se ele respirar errado na hora do tiro, ele erra. Ele calcula vento, ele calcula tudo. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Ei, calcula a estratégia que eu estou te dando. Eu estou te dando propósito. Eu te dei pouca munição, mas a letalidade é firme. A mira é boa. Deus está falando com pessoas, mas é nele que eu vou achar essa mira. Então o segredo da vida não é o quanto você passa atirando, mas sim o quanto você passa mirando. Esse é o segredo. Se nós mirássemos antes de atirar, com certeza erraríamos muito menos. Se a gente mirasse mais, se a gente respirasse mais, se a gente tivesse mais cuidado, mais foco, mais atenção, a gente ia errar muito menos. A gente ia perder menos tempo. Estou acabando. O nosso segredo está em Deus. Repita comigo, o nosso segredo está em Deus. Olha aqui. Fomos chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, que nós lemos. Vou ler para você de novo. Da mesma maneira, aqui ó. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu te explicar isso aqui. O nosso segredo está em Deus. João 15, 16. Em muitas coisas escritas, que eu botei só um refrão, mas eu quero que você acompanhe aqui. Em João 15, 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Quem está entendendo, diga amém. E vos nomeei, para que vades e deis muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, olha aqui, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Vocês pegaram isso aqui? A gente sempre fala esse refrão, né? Tudo que pedirem em meu nome, né? Aqui está dizendo, né? Tudo que pedires, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Jesus está falando, tudo que pedir em meu nome, em nome de Jesus, o Pai vai conceder. Só que o início do versículo, a gente não se atenta. Não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós. Deixa eu falar um negócio aqui, quem aceitou Jesus? Levanta a mão, quem aceitou Jesus?
Essa escolha que tu fez foi por causa de um chamado que ele já fez a você. Eu vou repetir para você, antes do mundo ser formado, ele já te conhecia. Antes de você estar no ventre da tua mãe, ele já tinha te escolhido. Ele já escolheu a gente. Tu não está sentado aqui à toa não, ele escolheu para você estar aqui. Ele escolheu para que nós estivéssemos aqui. Porque às vezes a gente vive dentro do evangelho achando assim, não, eu aceitei Jesus, né? Eu escolhi Jesus, glória a Deus que você fez essa escolha, porque ele já escolheu você primeiro. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E ele vai dizer, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e os nomeei para que vades e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Segredo. O que te aflige? O que te sufoca? O que te incomoda? Ah, eu não sei meu propósito. Deus está falando, eu te escolhi, pô. Tem um propósito para você. Eu te escolhi primeiro. Então o segredo está em Deus, porque fomos chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Por que fomos chamados segundo o seu propósito? Porque Ele escolheu, Ele quis, Ele te chamou. Ele olhou de lá e falou, eu quero usar ele, eu quero usar ela, eu quero usar você, é você que eu quero. Eu escolhi. E se Ele escolhe, o que mais a gente pode fazer, irmão? Ninguém mais pode fazer nada, Ele escolheu. Então use o seu fuzil de precisão e não de assalto. Mire em Deus e não nos outros. Mateus 6. Para me finalizar, Mateus 6, do verso 9 ao 13. Está escrito assim, ó. Mateus capítulo 6, do 9 ao 13. É outro versículo muito conhecido nosso. Versículos muito conhecidos nossos. Que a gente até ora, fala dele, mas não entende. Do versículo 9 ao 13 está escrito assim: portanto, vós orares assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha aqui o segredo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Verso 9: portanto, vós orares assim: Pai nosso. Ele é pai, irmão. Ele não é padrasto. Quem está entendendo isso aqui? Deus é pai, irmão. Ele está onde, irmão? Está nos céus. Aonde não pode ser tentado, aonde não pode ser dominado, aonde nada pode contra ele. Santificado seja o teu nome, porque o nome dele é santo, irmão. Verso 10: venha o teu reino. Escuta. A gente tem que mudar muitas orações nossas. Sabe, às vezes a gente fica chamando o Pai, chamando Jesus. Eu sei, tem que chamar é o reino dele. Porque reino fala de poder, fala de liderança, fala de domínio. A minha casa é a tua casa, a minha vida é a tua vida. Tem que estar sobre o domínio do reino de Deus. O reino de Deus tem que imperar na minha casa e na tua casa. O reino de Deus tem que imperar na minha vida e na tua vida. Devemos ser participantes do reino. Seja feita a tua vontade. Olha o segredo aqui. A vontade de quem, irmão, tem que ser feita? A vontade de quem, igreja, tem que ser feita? Minha ou de Deus? E por que a gente teme em fazer as coisas do jeito que a gente quer? E por que a gente teme em fazer só o que a gente quer e não o que Deus quer? Se a Bíblia diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ele vai dizer: o pão nosso que nos dá. Vou ler aqui, eu não estava nem aqui no estudo, ó. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, de novo o reino. O reino é de quem, irmão? O reino é de quem, irmão? Teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Teu é o reino, escuta, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória. Poder e glória. Quem quer poder de Deus? Quem quer a manifestação da glória de Deus?
chama o reino. Chama o reino. Chama o reino. Queria que você se levantasse. Sobe aqui, minha esposa. Quem entendeu essa mensagem hoje, por favor? Você sai daqui hoje entendendo que você tem um propósito, irmão. Porque o mundo vai sempre tentar tirar a gente desse foco. Porque o homem, depois que entende o propósito dele na terra, ele voa, ele vai embora. Ele vai embora. Ele avança. Ele avança no reino, ele avança no ministério, ele avança na família, ele avança. Sabe, a pastora Natália falou muito de família aqui, na hora que ela estava orando. De coisas que nós já aprendemos, mas não cumprimos. Sabe? Às vezes a gente já entendeu o nosso propósito, mas a gente está meio preguiçoso, sabe? Às vezes Deus já mostrou para a gente o que quer fazer, mas a gente está muito moroso, muito devagar. A gente precisa acordar, irmão. A gente precisa tomar posse daquilo que Deus tem feito conosco. A gente precisa tomar posse daquilo que Deus tem feito para a nossa família. Não é só ouvir e sabe, e ficar, sabe, vendo a banda passar, não. Regaçar as mangas. Fala para o irmão que está do teu lado, arregaça as mangas. E vamos à luta. Fala para eles assim, arregaça a manga e vamos em frente. A gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir como homem. Quando eu falo homem, eu falo do ser. A gente precisa evoluir como cidadão. A gente precisa evoluir como profissional. A gente precisa evoluir como obreiro, como ministro. A gente precisa evoluir como pessoa. Evoluir como pai, como filho. Evoluir, sabe, como um servo de Deus, um filho de Deus. E como eu consigo saber que eu estou evoluindo? Quando eu estou vivendo o propósito de Deus. Porque eu vou repetir para me encerrar a mensagem aqui. O propósito de Deus, irmão, Ele nunca faz propósito com o homem sem ser com o propósito dele. Todo propósito de Deus que Ele faz com o homem vem dele. Nós que fazemos propósito diferente do que Deus quer. Às vezes a gente está construindo. Escuta isso aqui que eu vou falar. Às vezes a gente está construindo situações, construindo coisas fora do propósito de Deus. E sabe qual é o trabalho que a gente vai ter? Tem que largar tudo lá na frente. Porque vai chegar uma hora que Deus, eu fiz aqui e não estou realizado. E Deus vai dizer, você não está realizado porque não foi propósito meu. Amém? Fica com essa palavra no teu coração. Que essa mensagem possa edificar a tua vida, a tua alma. E que você possa entender aquilo que Deus quer fazer para a tua vida. Repita comigo, eu tenho um propósito de Deus para a minha vida. Amém? Aplauda ao Senhor.